Olá, crianças, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Novamente, esse domingo nós não teremos o culto na igreja, nós teremos um culto online com o apóstolo Gilvando. Então, eu estou aqui novamente para contar uma história para vocês. Porque nós não vamos ter aulinha, mas nós vamos ter sim a presença de Deus, o ensino de Deus através da nossa palavra. Então, amiguinho, preste muita atenção, tá bom? Hoje eu vou contar para vocês a história de Davi. A maioria de vocês já conhecem, mas é bom sempre estar relembrando, não é? Vamos lá? Hoje eu vou contar a história de Davi e Golias. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Peraí. Vou mostrar a história de Davi e Golias. Como tá virado, não vai dar para vocês lerem, mas dá para vocês verem a figurinha aí, né? Então vamos lá? Davi e Golias. Certa vez, Deus falou ao profeta Samuel: pegue um pouco de óleo perfumado e vá à casa de Jessé, em Belém. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Chegando na casa de Jessé, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, e pensou: esse deve ser o escolhido. Mas Deus falou a Samuel: não olhes para a aparência e nem a altura. O homem vê a aparência, mas Deus olha para o coração das pessoas. Jessé mostrou outros filhos, mas Deus não escolheu nenhum. Samuel perguntou: são só estes? Você não tem outro filho? Aí Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas está cuidando das ovelhas, respondeu Jessé. Deixa eu só acender a luz aqui, porque... Isso, acendi. Então Jessé respondeu, né? Ainda tenho o caçula, mas esse está cuidando das ovelhas. Samuel pediu para ver o caçula. Quando Davi chegou, ele viu que era um homem bonito e muito educado, mas na verdade não era um homem, né? Todos nós sabemos que Davi, quando foi escolhido como rei, ele era ainda um garoto, ele não era um homem formado. Samuel perguntou a Deus: é este? Deus respondeu: sim, derrame o óleo sobre ele. Daquele dia em diante, o Espírito Santo de Deus passou a estar com Davi. Aí então, naquela época, existia uma guerra, né? E nessa guerra existiam os filisteus. E entre os filisteus havia um gigante que era muito temido por todos os guerreiros. Todos os lugares que eles passavam guerreando, esse gigante, ele matava as pessoas. E todo mundo temia, todo mundo tinha muito medo desse gigante. E esse gigante, sabendo que ali existia um povo de Deus, um povo que servia a Deus, esse gigante afrontava. Esse gigante xingava o nosso Deus. Esse gigante xingava as pessoas que serviam ao nosso Deus. Só que todo mundo morria de medo desse gigante. Todo mundo tinha muito medo e era apavorado. E todo mundo tinha medo de estar perto dele. E ele continuava na fronteira, na divisa da cidade, afrontando ao nosso Deus, ao povo de Deus. E ninguém fazia nada, porque ele era um gigante. Mas Davi, sendo um escolhido de Deus, Davi, sendo um pastor de ovelha, mas escolhido por Deus, ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia que Deus era maior do que aquele gigante.
E naquele momento, Davi, cheio do Espírito Santo, ele ousou enfrentar Golias. Mas os guerreiros, os irmãos de Davi falaram: não, não, você não vai enfrentar esse gigante. Você ainda é um garoto, você não é um guerreiro. Como que você vai enfrentar esse gigante? Mas o rei ficou sabendo da astúcia e da coragem de Davi. E o rei chamou Davi e falou assim: vem aqui. Você disse que vai enfrentar esse gigante? Davi falou: eu vou enfrentar esse gigante, porque eu tenho um Deus. E o rei viu a coragem de Davi. E o rei pegou e falou assim: então tá bom, coloque a armadura. Mas Davi era tão pequeno, tão magrinho, que todas as armaduras que ele tentavam dar para ele, nenhuma servia. E ao invés de ajudar, a armadura atrapalhava. Então já Davi tirou aquela armadura e falou: eu vou contra esse gigante em nome do Deus vivo. E naquele momento, Davi seguiu adiante em direção às fronteiras, em direção à divisa das cidades. E ao meio, enquanto ele andava, ele viu um riacho. Pegou algumas pedrinhas e colocou na funda. A funda é como se fosse um estilingue. Ele colocou aquelas pedrinhas e foi orando ao Senhor e pedindo a Deus força. E quando ele viu o gigante começou a rir e a zombar. É você que vai me enfrentar? É esse pequenino que vai me enfrentar? E Davi, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, disse: eu não vou contra ti com armas, eu vou contra ti com a palavra de Deus. E naquele momento ele rodou, ele girou aquela funda, aquele estilingue e lançou aquela pedra. E quando ele lança a pedra em direção ao gigante, Deus direciona aquela pedra na fonte do gigante e o gigante vai ao chão. Porque naquele momento Deus direcionou aquela pedra aonde era o ponto mais fraco do gigante. E o gigante caiu em terra. E foi derrotado o gigante por um menino com uma pedra e com a palavra de Deus. Davi enfrentou o gigante porque ele tinha Deus no coração. E ele sabia quem era diante de Deus. E ele sabia que com a coragem ele ia enfrentar o gigante. Hoje, amiguinhos, nós estamos diante de um gigante. Um gigante que nos faz estar preso dentro de casa, não poder ir à escola, não poder ver o amiguinho. Mas Deus está nos mostrando, através da história de Davi, que nós podemos vencer esse gigante. Como, tia Meire, nós vamos vencer esse gigante? Com a palavra de Deus. Com a coragem que Deus nos dá para enfrentar o gigante. E ainda tem uma musiquinha que nos diz o seguinte. Eu vou olhar para vocês a musiquinha. Deixa eu achar a musiquinha aqui. Que é a musiquinha sobre Davi. Porque Davi, ele é um exemplo para nós, criança. Davi, ele teve coragem. Davi, ele nos mostrou que nós podemos vencer os gigantes. Nós podemos vencer o medo. Nós podemos vencer as palavras que são lançadas contra as nossas vidas. E essa eu não achei aqui, mas essa musiquinha diz o seguinte: só o Davizinho que podia vencer uma luta assim. Só o Davizinho que podia
pois tinha Deus enfim. Só o Davizinho que podia uma luta ele vencer. Só o Davizinho que podia com o gigante filisteu. Só o Davizinho que podia vencer uma luta assim. Só o Davizinho que podia, pois tinha Deus enfim. Só o Davizinho que podia uma luta ele vencer. Só o Davizinho que podia com o gigante filisteu. Embora um menino tão franzino vencera um leão, com um golpe matou o urso com suas próprias mãos. Então ele encheu bem pesado. Com um golpe numa funda, ele derrotou o gigante. Amém? Que o Papai do Céu te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, meu Pai, por esse dia. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado. Eu quero te pedir, meu Deus, guarde cada criança, cada familiar nas tuas mãos. Não permita que nenhum mal aconteça e que nós possamos fazer como Davi, ter coragem, enfrentar o nosso medo e vencer esse gigante. Em nome de Jesus. Amém? Faça hoje uma história, faça um desenho, mostre para a mamãe, mostre para o papai, se possível mandem para mim. Hoje eu desafio vocês a fazerem o desenho de Davi e Golias. Deus abençoe, até a próxima semana, até os próximos dias, que o Papai do Céu te guie e te guarde, em nome de Jesus. Até mais, pessoal, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua vida.